Olá, hoje nós vamos falar sobre petróleo. Um panorama geral a respeito do tema é que o petróleo é um dos recursos naturais não renováveis mais utilizados do mundo, é de grande importância econômica e a partir do petróleo são produzidos produtos indispensáveis para a sociedade, como combustíveis, especialmente a gasolina, o plástico, a parafina, gás de cozinha, querosene, dentre outros. Dados do ano de 2010 apontam entre os maiores produtores de petróleo do mundo a Arábia Saudita, seguida por Estados Unidos, Rússia, Iraque, Canadá e o Brasil ocupando aí a 6ª posição, empatado com a China. Petróleo significa óleo de pedra, encontrado na natureza, associado a camadas de rochas sedimentares, normalmente em regiões oceânicas ou litorâneas. E o petróleo é resultado do acúmulo de seres vivos que foram soterrados em mares rasos há milhões de anos. Esse período de milhões de anos faz com que o petróleo seja classificado como uma fonte de energia não renovável. E hoje, devido à tecnologia, o petróleo pode ser também encontrado no continente, não somente nos oceanos, mas como eu disse, devido ao avanço tecnológico. O petróleo é insolúvel em água e menos denso que a água. Eu pergunto, por que o petróleo vem a ser insolúvel em água? Pelo fato da polaridade de ambos serem diferentes. A água é polar e o petróleo é apolar. A indústria do petróleo começou nos Estados Unidos, sendo que o primeiro poço foi perfurado em 1859. No Brasil, a primeira jazida foi descoberta em 1939, no município de Lobato, na Bahia, e a Petrobras foi criada em 3 de outubro de 1953, período esse em que o Brasil passava por um grande desenvolvimento econômico. O petróleo, no seu estado natural, é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Como é composto por hidrocarbonetos, quer dizer, carbono e hidrogênio, isso faz com que o hidrocarboneto e o petróleo como um todo seja apolar. E daí explica-se o fato dele ser insolúvel em água. Uma jazida petrolífera contém água salgada e mistura gasosa, principalmente metano, que é o CH4. Quando então esse local é perfurado, esses gases exercem uma pressão grande, fazendo com que o petróleo jorre. Posteriormente, é necessário bombear o petróleo, chamado de petróleo bruto. O petróleo é separado, como vimos anteriormente, ele é composto por várias frações, uma mistura que contém, dentre outras coisas, água salgada e uma mistura gasosa. E essa separação se dá antes do refino por 2 processos, basicamente. Decantação. Neste momento, a água é separada do petróleo por um processo de repouso. O petróleo é menos denso, ficando na parte superior, e a água salgada fica na parte inferior. Posteriormente, é feita uma filtração, onde são separados do petróleo a areia e a argila. O petróleo, então,
entra em uma fornalha onde ele é vaporizado e a seguir passa por uma torre de destilação, mais conhecida como torre de fracionamento, onde esse petróleo será separado em várias frações por meio de um processo físico chamado destilação fracionada, por diferenças dos pontos de ebulição das várias frações do petróleo. O resíduo da primeira torre é reaquecido e vai para uma segunda torre de destilação a vácuo, saindo óleos lubrificantes e o resíduo final, que é o asfalto, e é a fração de maior massa molecular e maior ponto de ebulição. Aqui eu mostro para vocês o petróleo cru. Ele entra, passa por essa serpentina e entra pela torre de fracionamento, onde o petróleo vai sendo cada vez mais aquecido. O que devemos entender a respeito dessa torre de fracionamento? Como o petróleo é composto por diversas frações que se diferenciam pelo tamanho das suas cadeias, temos que as cadeias menores são aquelas mais leves, com ponto de ebulição menor. Essas cadeias pequenas, elas vão para o topo da torre, chegando lá em cima, e vai sair as frações menores no estado gasoso. No meio da torre, eu tenho as frações de tamanho intermediário, que normalmente estão no estado líquido, ponto de ebulição intermediário, e na parte inferior nós temos as cadeias maiores, de maior massa molecular, maior ponto de ebulição, que são as frações líquidas e sólidas, principalmente as sólidas. Então eu vou ter aqui asfalto, eu vou ter piche, eu vou ter parafina e assim por diante. Então, revisando, em cima frações pequenas, de pequena massa molecular, ponto de ebulição baixo, normalmente gasosas. No meio da torre de fracionamento, cadeias intermediárias, ponto de ebulição intermediário, normalmente no estado líquido. Embaixo, cadeias maiores, maior ponto de ebulição, normalmente elas saem no estado sólido. Quanto maior a massa molecular ou molar, maior é a temperatura de ebulição daquela fração. Aqui, nesta tabela, eu coloquei para vocês as frações que vão desde as frações, como eu disse, as menores, que são gasosas, com os respectivos pontos de ebulição, que são as menores. No meio, as frações líquidas e intermediárias e embaixo as frações sólidas, que são as maiores. A menor fração é a fração de gás natural, composta por hidrocarbonetos de 1 e 2 carbonos, quer dizer, metano e etano. Lembrando que o gás natural ele é composto basicamente por 85% de metano. Ponto de ebulição negativo. Principal utilidade do gás natural é o combustível, chamado de GNV, quer dizer, gás natural veicular. Depois, a segunda fração é o GLP, gás liquefeito de petróleo, composto por propano e butano, usado como gás de cozinha e combustível. Depois tem éter de petróleo, benzina, com 5 a 6 carbonos, o éter, a benzina de 7 a 8, usado como solventes. Depois vem a gasolina, que é a principal fração do petróleo, é a mais importante, com carbonos variando de 6 a 12, em média com maior composição de 7 a 8 carbonos, quer dizer, heptanos e octanos, com ponto de ebulição entre 40 e 200, dependendo da sua composição, utilizado como combustível. Depois vem óleo diesel e óleo lubrificante, de 15 até 20 carbonos, usado respectivamente como combustível e lubrificantes. E aqui, por fim, eu tenho as frações sólidas, que são parafinas e asfalto. Utilizada parafina, velas, alimentos e cosméticos, e asfalto na pavimentação. Um barril de petróleo, com relação ao seu aproveitamento, percebe-se que a maior parte dele
é aproveitada como óleo diesel. O que acontece? Aproveita-se muito óleo diesel, mas precisa-se de mais gasolina. Por quê? Porque a gasolina, mesmo com os carros flex, esse avanço aí de carros bicombustíveis, a gasolina ainda é o combustível mais utilizado. O que vemos então? Processos físicos em que eu consigo, através do aumento de temperatura por volta de 500 graus Celsius e utilizando um catalisador apropriado, eu vou conseguir uma reação química em que eu vou pegar o óleo diesel e quebrá-lo, quer dizer, promover a quebra, cracking, ou em português chamado de craqueamento, onde eu vou pegar uma molécula grande, nesse caso óleo diesel, que vai ser quebrado em dois tipos de moléculas menores, nesse caso a gasolina e alceno, aumentando a produção de gasolina. O que eu tenho que perceber aqui? Que a soma do número de carbonos e a soma do número de átomos de hidrogênio tem que coincidir com as quantidades iniciais. Então, o óleo diesel, na presença de calor, pirólise, lise, quebra, piros, fogo ou calor, e catalisador apropriado, eu consigo fazer a quebra de moléculas grandes em moléculas menores. A finalidade do craqueamento catalítico é aumentar a produção da gasolina. Aqui eu estou mostrando o cracking, um hidrocarboneto de cadeia longa, sendo quebrado em alcano e eteno. O segundo processo é chamado de reforma catalítica, onde eu tenho cadeias retas ou normais se reorganizando para produzir ou cadeias ramificadas, ou cadeias cíclicas, ou cadeias aromáticas. Então, a finalidade é converter combustível de baixa octanagem em outra de maior octanagem. O que se entende por octanagem? Octanagem faz referência à qualidade da gasolina. Então, eu vou produzir uma gasolina de melhor qualidade. E a segunda função da reforma catalítica é produzir hidrocarbonetos de cadeias aromáticas. O refino do petróleo, então, passa por processos físicos e químicos. Físico, a destilação fracionada. Químico, o craqueamento, em que eu tenho uma reação em que uma cadeia maior é quebrada em cadeias menores por processos físicos, vamos dizer assim, que é o aumento de temperatura e a presença do catalisador, mas envolve uma reação química. A reforma catalítica, que eu pego uma cadeia normal ou reta e ela vai formar ou uma cadeia aromática ou uma cadeia ramificada. E o hidrotratamento, hidroágua. Aqui eu tenho então a reforma catalítica, mostrando para vocês uma cadeia normal virando ramificada, virando cíclica e virando aromática. Octanagem. Octanagem, então, é a qualidade da gasolina. O que nós temos? Nós temos uma gasolina de baixa octanagem quando o combustível não resiste à compressão, sofrendo uma combustão prematura e diminuindo a qualidade do funcionamento do motor. Aqui eu tenho uma gasolina de alta octanagem, que é aquela que consegue resistir à compressão, e ela sofre a combustão diante da faísca produzida pela vela do motor. Ela não entra, a gasolina de alta octanagem, ela não entra em queima espontânea, ou seja, ela é uma combustão, uma queima que ocorre pela faísca e não simplesmente pela compressão. Como que eu vou medir essa qualidade? Como que funciona esse índice de octanagem? Ele varia de 0 a 100, onde 0 é a gasolina de pior qualidade, comparada com uma gasolina 100% de heptano, e onde ela vale 100%
fazendo referência à melhor gasolina quando ela tem um comportamento semelhante a uma gasolina composta por 100% de isoctano. Para melhorar o índice de octanagem, temos aí a adição de antidetonantes, que é o que contém nas gasolinas aditivadas, para melhorar essa octanagem. Quer dizer, ela não vai entrar em combustão por simples compressão lá do pistão, e sim pela faísca elétrica. Quem é heptano e quem é isoctano? Heptano é um alcano com 7 carbonos de cadeia normal, quer dizer, não tem nenhuma ramificação. Ela é aquela que faz com que a gasolina fique de pior qualidade, valor 0. Já o isoctano é aquela gasolina que possui melhor qualidade, valendo 100, ela é mais resistente à combustão por compressão. Qual é o nome oficial do isoctano? A gente já percebe que ele é um hidrocarboneto ramificado. Eu vou enumerar mais perto aqui, ó, desse primeiro carbono. Então, eu vou ter 3 metis, 1, 2, 3, então eu digo trimetil, mas eu preciso localizar esse trimetil. Então, eu tenho 2 no carbono 2 e 1 no carbono 4. Então, vai ficar 2,2,4 trimetil pentano, que é a cadeia principal. Então, 2,2,4 trimetil pentano. Aqui eu tenho a adição dos aditivos, dos antidetonantes, observando que quanto maior a porcentagem do aditivo, melhora a octanagem da gasolina, tá certo? E aqui da mesma maneira. No Brasil, a gasolina vendida, comercializada, ela não é uma gasolina pura, né? Ela é a única no mundo que é feita uma mistura. Hoje, os órgãos responsáveis permitem a adição de no máximo 24% de etanol, tá certo? E atualmente estão à disposição aí a gasolina comum, a comum aditivada e a de alta octanagem, que é chamada de premium ou pódio. A indústria petroquímica é aquela que transforma os subprodutos do petróleo bruto em bens de consumo e industriais utilizados para diversas finalidades. O que nós temos então na cadeia petroquímica? Eu tenho aqui as refinarias me dando os produtos derivados do petróleo e do gás natural. Então eu tenho do gás natural etano, propano, butano, certo? E o petróleo, as outras frações. Aí eu tenho indústrias petroquímicas de primeira geração, com os respectivos principais produtos e coprodutos. Eu tenho na segunda geração produzindo polietileno, PVC, polipropileno, PET, elastômeros usados em pneus, não sei se vocês já ouviram falar, e fibras. E na terceira geração, que são aquelas em que exige maior processo com relação a esses produtos inicialmente utilizados. Com a fabricação, ó, aqui tem todos: filmes, embalagens, garrafas, utensílios, tubos, calçados, autopeças, embalagens, garrafas, pneus, cabos, gomas de mascar, embalagens, fibras sintéticas, aí entra tinta, produtos farmacêuticos, eletrônicos, cosméticos, higiene pessoal, produtos de limpeza, dentre outros. Então, o que a gente vê? Que a cadeia petroquímica, várias coisas que a gente não associa diretamente, mas que são derivados do petróleo e do gás natural. Então, por isso, hoje temos uma sociedade dependente do petróleo e de seus produtos. O gás natural, então, é uma mistura gasosa formada por metano e etano e outros alcanos, além de ácido sulfídrico, dióxido de carbono e nitrogênio. O gás natural ele é encontrado em jazidas subterrâneas, misturados ou não ao petróleo, e quando esse gás natural ele é extraído,
Se tiver a presença de gás oxigênio, ele pode formar uma mistura altamente explosiva, chamada de gás grisú, que muitas vezes é responsável pelo desabamento de minas e jazidas subterrâneas, podendo levar até a morte de mineiros e de pessoas que trabalham nesses locais. Como vimos anteriormente, o gás natural ele é combustível e é matéria-prima em indústria petroquímica. E os principais locais de extração do gás natural são Campos, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas, Acre e Rondônia. O metano, então, qual é o perigo dele de explosão em jazidas e minas? É que ele é inodoro. Então a pessoa não sente o cheiro e ele está vazando ali, ele também não tem cor. E aí ele pode, em contato com o gás oxigênio, formar uma mistura altamente explosiva chamada de gás grisú. Além disso, o metano tem a geometria tetraédrica e, como todo hidrocarboneto, é apolar. Nos pântanos ocorre a fermentação de lixo, restos de alimentos, folhas e outros materiais orgânicos, como a celulose, onde bactérias anaeróbicas vão fazer essa fermentação produzindo o metano, tá? O gás natural ele é considerado uma energia limpa, a gente não pode falar que ela não é poluente, a gente deve falar que ela é menos poluente quando comparada a outras formas de energia e utilizada nos automóveis, ele é chamado de GNV, o gás natural veicular. O carvão mineral, à medida que ele vai ficando mais antigo, ele vai tendo um aumento na porcentagem de carbono. Isso faz com que o seu poder calorífico aumente. Eu tenho aí na sequência turfa, lignito, hulha e antracito, com quantidades, proporções aumentadas de carbono. E nesse sentido de turfa, lignito, hulha e antracito, seguindo o sentido da seta, eu tenho idade geológica crescente, do mais novo para o mais antigo. Eu tenho teores de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio decrescente, exatamente porque aumenta a porcentagem de carbono, os outros elementos diminuem. E eu tenho poder calorífico crescente. Quer dizer, a mesma quantidade de antracito libera muito mais energia do que a mesma quantidade de turfa, por exemplo, que tem menos porcentagem de carbono. Aqui eu tenho algumas relações com relação à destilação da hulha a 1000 graus, produzindo aí gás da hulha, águas amoniacais, alcatrão de hulha e carvão coque. Eu vou falar especificamente aqui do carvão coque, porque ele é usado muito em indústrias de metalurgia, principalmente na produção de aço e ferro. E aqui nós temos alguns exercícios, todos eles são do Enem, então eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem, depois vocês parem o vídeo, leiam, respondam e no final do slide eu passo o gabarito para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado a aula. Aqui está o gabarito. E até a próxima. Tchau, tchau!